Nesse vídeo, eu vou te ensinar a identificar na prática se um determinado dissipador de calor pode ser usado em seu projeto. Nos vídeos passados dessa série sobre dissipadores de calor, eu ensinei toda a teoria e o passo a passo para você conseguir dimensionar corretamente um dissipador. Com esses cálculos, você será capaz de escolher o dissipador de calor que melhor se adequa às necessidades do seu produto ou do seu projeto. Mas às vezes a gente só está interessado em testar um protótipo rapidamente e muitas vezes já temos dissipadores de calor em casa ou no nosso estoque. Agora resta saber se esses dissipadores podem ser utilizados ou não para testar o nosso projeto. Vamos ver isso na prática. Então é o seguinte, galera, existem basicamente dois métodos para a gente saber se um determinado dissipador pode ser usado no nosso projeto, beleza? O primeiro deles é a gente utilizar aqui o dissipador exatamente na aplicação que a gente deseja. E nesse caso aqui eu estou utilizando como exemplo um regulador linear, tá? O 7805. Então a gente está aqui configurando uma tensão na entrada de 9 volts, emulando aí uma bateria. E na saída eu vou configurar aqui a partir da carga eletrônica uma corrente de 500 mA, tá? Bom, então a partir dessa configuração a gente pode fazer aqui alguns cálculos iniciais com base naqueles primeiros vídeos que eu fiz sobre dissipadores de calor. Então aqui a gente tem essa configuração, né? O 7805 alimentado com 9 volts, fornecendo aqui 5 volts na saída para 500 mA de corrente. Com isso a gente pode calcular qual vai ser a potência dissipada no componente. Vai ser basicamente a diferença de tensão em cima dele, né? A queda de tensão que aqui nesse caso é 9 volts menos 5 volts, vezes a corrente que vai circular por ele, que é 500 mA. E a gente obtém aqui uma potência dissipada de 2 watts. Então essa é a potência que vai se transformar em calor em cima do componente. E aí, com base no circuito térmico, onde a gente tem aqui a temperatura de junção, né, interna ao componente, a temperatura ambiente na outra extremidade e as resistências térmicas envolvidas aí no sistema. Então se a gente pegar aqui a diferença de temperatura entre a junção e o dissipador, a gente consegue calcular qual que vai ser a temperatura do dissipador máxima para que a temperatura dentro do componente lá na junção seja limitada em um certo valor. Então a gente pode utilizar essa equação aqui, onde a temperatura do dissipador vai ser igual à temperatura de junção menos a soma das resistências aqui entre junção e encapsulamento e entre encapsulamento e dissipador, vezes a potência dissipada no componente. Aqui eu obtive através do datasheet do 7805 a resistência térmica entre a junção e o encapsulamento de 5 graus Celsius por watt. A resistência entre o encapsulamento e o dissipador é de 0,5 graus Celsius por watt. Isso aqui eu peguei de uma tabela que eu vou mostrar aqui para vocês. Considerando aqui uma operação sem a mica, tá? Sem a isolação elétrica e utilizando a pasta térmica. E por fim, eu limitei aqui a temperatura de junção máxima em 80% do valor fornecido pelo fabricante, que era de 125 graus Celsius. Isso resultou aqui numa temperatura de 100 graus Celsius. Calculando então, substituindo esses valores na equação acima, eu obtive aqui uma temperatura máxima no dissipador de 89 graus Celsius. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar aqui nosso circuito na prática e monitorar a temperatura no dissipador, e ela não pode ficar acima desse valor aqui. E é importante a gente ter em mente que essa temperatura que a gente está medindo já está considerando temperatura ambiente, tá? Então se a gente for utilizar o componente em um outro lugar com uma temperatura ambiente maior, a gente tem que considerar certa folga, né, para que a temperatura final aqui do dissipador não fique acima desse valor. Porque se ficar, a gente vai ter uma temperatura de junção também acima desse limite de 100 graus Celsius. Então bora ver isso aqui na prática. Então aqui está nosso circuito com a nossa fonte de entrada configurada em 9 volts. Aqui eu vou ajustar o multímetro para a escala de temperatura em graus Celsius. Ó, a temperatura ambiente está em torno de 29 graus aqui. E aí eu vou configurar aqui a carga eletrônica, que já está ajustada para 500 mA, eu só vou habilitar ela. Bom, agora a gente tem aqui 500 mA sendo drenado aqui do nosso circuito. Como é um regulador linear, a corrente na entrada também vai ser com o mesmo valor. E o que a gente vai fazer é simplesmente monitorando essa temperatura aqui no nosso dissipador, tá? Ó, por enquanto está em 30 graus, está aumentando. E aí você deixa o circuito funcionando até a temperatura estabilizar. Isso pode demorar alguns minutos até 1 hora. Bom, pessoal, já deixei aqui funcionando por mais ou menos 30 minutos e a temperatura se estabilizou aqui na casa dos 67, 68 graus. Eu coloquei aqui um pouco de pasta térmica para diminuir a resistência térmica entre o nosso termopar e o dissipador, e aí a temperatura se estabilizou ali em torno de 67 graus. Tá?
Então o que a gente tem que levar em consideração agora é o seguinte, ela estabilizou em 67 graus para a temperatura ambiente aqui, que está em torno de 29, né? 29, 30 graus, beleza? Mas, se esse regulador fosse instalado dentro de um case, né? A gente possivelmente teria uma temperatura bem superior a esses 29 graus. Se essa temperatura dentro do case chegasse a 50 graus, a gente teria um acréscimo de 20 graus na nossa medição, aproximando aí do limite que a gente calculou de 89 graus. Então a gente chegaria em torno de 87, 88 graus para esse tipo de aplicação. Então, dependendo de onde vai ser instalado o nosso regulador, a gente tem que considerar esse acréscimo aí da temperatura ambiente, tá? E para esse caso em questão, seria mais interessante a gente utilizar um dissipador de calor maior aí para a gente ter uma folga e uma margem de segurança. Bom, então vamos agora para o segundo método que eu vou apresentar para vocês. Nesse segundo método, a gente vai estimar a resistência térmica do dissipador. Então ele é um método interessante quando a gente ainda não tem o protótipo montado, mas a gente quer saber de antemão se determinado dissipador de calor poderá ser utilizado ou não no projeto. Então para isso a gente vai precisar de um elemento que dissipe calor, por exemplo, um simples resistor. Existem resistores no encapsulamento TO220 ou aqueles metálicos de maior potência que podem ser fixados em um dissipador de calor, mas caso vocês não possuam esse tipo de resistor, a gente pode utilizar essa configuração aqui de baixo com um transistor BJT. Então, com base nisso, podemos partir aqui para o circuito térmico equivalente, e o que a gente está interessado aqui é na resistência térmica do dissipador, que é esse RDA aqui. Então, conhecendo a temperatura ambiente e a temperatura do dissipador que a gente vai monitorar ali na prática, e também a potência que será dissipada no componente, a gente pode calcular essa resistência térmica utilizando essas expressões de baixo. Então a diferença de temperatura em cima da resistência térmica do dissipador é dada pela própria resistência vezes a potência dissipada no componente. Então, isolando aqui a resistência térmica dessa equação, a gente chega na expressão de baixo, que permite a gente calcular a resistência térmica do dissipador de calor. Então vai ser dada pela diferença de temperatura em cima dele, dividido pela potência dissipada no componente. Bom, aqui na prática eu estou utilizando a configuração com um transistor. Esse aqui é um transistor Darlington modelo TIP 41. Então eu vou ligar aqui a nossa fonte, ajustar o multímetro para a escala de temperatura. E aí eu vou aumentar aqui um pouco a tensão até uns 5 volts. Você pode começar com um valor mais baixo e tal. E aí aguarda a temperatura se estabilizar. E outra dica importante para ambos os métodos que eu apresentei, pessoal, é que o dissipador de calor já fique na posição que ele será utilizado no projeto. Que assim a gente consegue aqui uma análise mais próxima das condições em que ele irá operar, né? Bom, então agora eu vou aguardar a temperatura estabilizar e já volto para a gente calcular a resistência térmica desse dissipador. Agora que a temperatura já estabilizou, vamos fazer aqui nossos cálculos. Bom, inicialmente a temperatura ambiente está aqui em torno de 30 graus Celsius, beleza? A temperatura no dissipador de potência estabilizou ali em torno de 60 graus Celsius, 61. E vamos fazer aqui nosso cálculo. Bom, a potência que está sendo dissipada no componente vai ser dada pela tensão da fonte ali, ó, 4.1 vezes a corrente, 0.66. A gente tem essa potência de 2.7 mais ou menos. E aí a gente tem aqui uma diferença de temperatura de 61 graus Celsius no dissipador, menos os 30 graus Celsius do ambiente, dividido por essa potência que a gente calculou. Então essa aqui seria a resistência térmica desse dissipador de calor, que é 11.45 graus Celsius por watt. E assim você consegue estimar qual é a resistência térmica de qualquer dissipador de calor utilizando esse método aqui. E aí, com base nos cálculos do seu projeto, você consegue saber qual é a resistência térmica máxima, né, que você precisa, e aí avaliar se esse dissipador de calor está adequado ou não para as suas necessidades. Pessoal, mas calma aí que agora vem a parte importante, né? Eu vou fazer aqui um teste na prática para a gente validar esses cálculos e analisar se de fato essa abordagem pode ser utilizada para os nossos projetos, né? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu estou considerando um regulador 7815 com uma tensão na entrada de 21 volts. A tensão na saída obviamente vai ser regulada em torno de 15 volts para uma corrente aqui também de 500 mA. Então, considerando aqui uma temperatura de junção máxima de 100 graus Celsius, temperatura ambiente de 30 graus Celsius, as resistências térmicas são iguais às do 7805, né, que a gente utilizou no primeiro exemplo, e a potência dissipada nesse componente vai ser dada pela queda de tensão sobre ele, que é 21 menos 15, vezes a corrente de 500 mA, que vai resultar aqui em 3 watts. Se a gente for dimensionar aqui o dissipador, utilizando os cálculos aqui lá do primeiro vídeo, então se você não está reconhecendo essas equações, recomendo assistir o primeiro vídeo dessa série, vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai chegar aqui numa resistência térmica para o dissipador de 17,83 graus Celsius por watt. Ou seja, a gente vai ter que usar um dissipador com uma resistência térmica menor ou igual a esse valor para limitar a temperatura de junção em 100 graus Celsius.
Mas o nosso dissipador, que eu calculei utilizando o segundo método, tem uma resistência térmica de 11,45 graus Celsius por watt, e é menor do que esse valor aqui, então a gente pode utilizar ele. Vamos adotar esse valor, e aqui a gente consegue então estimar qual que vai ser a temperatura no dissipador para essa resistência térmica aqui. Primeiro, utilizando esse dissipador, a gente vai chegar numa temperatura de junção em torno de 80 graus Celsius, que está abaixo do limite de 100, então está ok aqui para o nosso projeto. E calculando a temperatura no dissipador, a gente vai chegar aqui num valor de 64 graus Celsius. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar na prática se o valor vai ficar próximo disso aqui para a gente validar os nossos cálculos, beleza? Bom, então tem aqui a nossa fonte regulada aqui em torno de 21 volts e a corrente sendo drenada aqui de 500 mA. A temperatura ambiente está aqui em 31 graus Celsius e vamos ver qual que é a temperatura no dissipador. Eu já deixei ele operando aqui por alguns minutos e a temperatura estabilizou aqui em torno de 75 graus Celsius. Ué, mas o nosso cálculo era para 64 graus Celsius, né? Por que está com essa diferença tão significativa? Será que toda essa análise que eu apresentei para vocês está incorreta? Bom, antes da gente analisar isso, eu vou calcular aqui a temperatura novamente, mas com os parâmetros reais aqui do circuito, né? Então, a tensão na entrada ali está em torno de 21 volts, mas na saída a gente tem aqui uma tensão, na verdade, de 14,52 e não de 15, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui da temperatura no dissipador com esses parâmetros. Bom, então a resistência térmica do nosso dissipador é de 11,45 vezes a potência dissipada, que vai ser de 21 menos 14,52, vezes a corrente de 0,5, mais a temperatura ambiente, que agora está ali em 31 graus. Isso aqui vai resultar numa temperatura no dissipador de 68 graus Celsius, tá? Mas mesmo assim está diferente do valor medido, que é de 75. Bom, e para a gente entender o que está acontecendo aqui, vou fazer umas análises ali na tela do computador. Então, para a gente entender a causa do erro observado entre a nossa análise teórica e as medições na prática, eu vou me basear nesse artigo aqui que eu escrevi lá no blog Eletrônica de Potência. Se você não leu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um artigo onde eu resumo toda a teoria dos dissipadores de calor e mostro como chegar nessas equações que eu apresentei até agora. Mas no momento que interessa aqui pra gente é o circuito térmico. Bom, vou até mudar de tela aqui para ficar mais fácil a nossa análise. A gente tem aqui o seguinte, tem um sistema genérico aqui com um componente, um material de interface entre o componente do dissipador de calor e o dissipador propriamente dito. E esse aqui é o circuito térmico que representa, né, esse modelo em regime permanente. E o que acontece? Na nossa análise a gente considerou um circuito térmico simplificado, onde a gente assume que todo o calor ele é transferido através do dissipador. Ou seja, o calor passa da junção para o encapsulamento, do encapsulamento para o dissipador e do dissipador para o ambiente. O problema é que na prática, como eu já mencionei no vídeo anterior, existe uma parcela desse calor que é transferida diretamente do encapsulamento para o ambiente. Então, na verdade, o modelo térmico ele possui uma resistência a mais aqui que representa esse fenômeno, né? Que é uma resistência entre o encapsulamento e o ambiente. E ela entra aqui em paralelo com esse outro ramo. Só que na maioria dos casos, a resistência térmica desse ramo aqui ela é muito menor do que a resistência entre o encapsulamento e o ambiente. Por isso que a gente simplifica o modelo e considera que o calor é transferido exclusivamente por esse ramo. Mas para a gente obter aqui um cálculo mais preciso da resistência térmica do dissipador, eu vou considerar agora essa outra resistência térmica. Então o que a gente tem aqui, a potência total que é dissipada no componente, ela não vai ser mais transferida exclusivamente para o dissipador. Então ela vai chegar aqui nesse ponto e vai ter uma parcela sendo transferida por essa resistência térmica e outra parcela por esse outro ramo aqui, que a gente vai chamar essa potência de PD1 e aqui de PD2. Só que a gente está interessado, na verdade, nessa potência que é a que vai ser transferida para o nosso dissipador. E para calcular ela, a gente pode usar a mesma teoria de um divisor de corrente, já que a potência aqui no nosso circuito térmico ela é análoga a uma corrente elétrica, né? Então aqui embaixo eu tenho o cálculo dessa potência, que ela vai ser dada pela potência total vezes, né, a resistência térmica oposta, dividido pela soma das resistências térmicas dos dois ramos, beleza? Bom, agora a diferença de temperatura em cima do dissipador vai ser dado pela resistência térmica do dissipador vezes a potência PD1 e não mais a potência total. E agora substituindo o valor de PD1 nessa expressão de baixo, a gente chega nessa outra equação aqui. E nós estamos interessados, na verdade, no valor de RDA. Ele aparece aqui duas vezes, né? Então, com algumas manipulações matemáticas, a gente consegue chegar aqui na expressão final, que permite a gente calcular com mais precisão, né, o valor dessa resistência térmica do dissipador de calor. Então, vamos calcular esse valor agora. Bom, a potência dissipada no nosso componente, naquele teste que a gente fez no segundo método, era dada pela tensão de 4,1 vezes uma corrente de 0,66
que resultou em 2,7 watts. A temperatura ambiente naquele caso era de 30 graus Celsius, a temperatura no dissipador foi medida e chegou no valor de 61 graus Celsius. A resistência térmica entre o encapsulamento e o dissipador é de 0,5 graus Celsius por watt, que representa aquela operação sem a mica e com a pasta térmica. E a resistência térmica entre o encapsulamento e o ambiente eu obtive lá no datasheet do componente. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui as informações da resistência térmica entre a junção e o encapsulamento e entre a junção e o ambiente, mas a gente não tem a resistência térmica entre o encapsulamento e o ambiente. Mas para isso basta a gente subtrair aqui o valor de RJC do valor de RJA. Então a gente vai ter 57 menos 1,67, que resulta aqui numa resistência térmica de 55,33 graus Celsius por watt. Então, substituindo todos esses valores na expressão para calcular a resistência térmica do dissipador, a gente chega agora numa resistência de 14,57 graus Celsius por watt, que está superior àquele valor de 11,45. Bom, vamos calcular agora a temperatura no dissipador, daquele teste com o LM7815, considerando essa resistência aqui. Então a gente tinha uma potência dissipada no 7815, que era dada por 21, que era a tensão na entrada, menos 14,53, que era a tensão na saída, vezes a corrente de 0,5. Então essa aqui era a potência dissipada no componente. A temperatura ambiente naquela situação era de 31 graus Celsius. Agora a gente consegue calcular aqui a temperatura no dissipador, que de forma simplificada, eu não estou considerando aqui a resistência térmica entre o encapsulamento e o ambiente do LM7815, então vamos fazer de forma simplificada, vai ser dada pela resistência térmica do dissipador, que a gente calculou ali em cima, vezes a potência dissipada, mais a temperatura ambiente. E isso resulta em 78 graus Celsius, que já está muito mais próximo dos 75 graus Celsius que a gente mediu na prática. E por que ficou um pouquinho superior? Porque, novamente, a potência que é transferida para o dissipador de calor não vai ser essa potência total, ela vai ser uma parcela dessa potência aqui. Então, como a gente não considerou o circuito completo, ficou um pouquinho acima, senão ia ficar bem mais próximo dos 75. Mas aqui a gente já consegue uma análise mais precisa, tá? Então, resumindo aqui, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é considerar essa análise mais completa, tá? Para isso a gente precisa de alguns dados do componente, que a gente pega lá do datasheet. E a outra é aquela análise mais simplificada, que a gente não precisa dos dados do componente, só que ela vai resultar em uma resistência térmica menor, do que o real. O que a gente pode fazer é acrescentar ali em torno de 10, 20 até 30%, dependendo aí da diferença entre a resistência térmica do dissipador e a resistência térmica entre o encapsulamento e o ambiente do componente, e aí a gente vai ter um valor aí mais próximo do valor real. Bom pessoal, se esse conteúdo foi útil para você, se você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.